Olá, pessoal. Toda mudança, independente da fase da sua vida, ela requer que você tenha adaptações. E nós, seres humanos, temos uma capacidade enorme de nos adaptarmos às diferentes situações. Porém, é muito importante que você também tenha flexibilidade. Esta flexibilidade é essencial para que você tenha uma maior facilidade em se adaptar às novas situações. Algumas situações você buscou, desenvolveu, planejou a mudança. Então, esse processo vai fazendo com que a mudança seja gradativa, a adaptação seja gradativa. Talvez na tua vida você já tenha passado por algumas situações em que a mudança foi repentina, não planejada, e aí naturalmente essa flexibilidade e essa adaptação requer um pouco mais de cuidado, um pouco mais de trabalho, um pouco mais de atenção. Eu acho interessante que ao longo da vida a gente passa por diversos processos de adaptação e na minha situação, vou citar um exemplo, né? Dentro da carreira universitária, ler, né, estudar, planejar, é rotina, é o trabalho nosso diário, tanto para aula quanto para pesquisa, projetos, enfim. E quando eu era graduando, né, há bastante tempo atrás, no início da década de 90, a gente não tinha as disponibilidades de internet, não existia isso, não tínhamos equipamentos que nos permitiam lidar com um fluxo, né, de informações num tempo como a gente tem hoje. Então, o que eu quero citar é que as adaptações acontecem em alguns pontos de maneira gradual, como eu disse há pouco, e positiva. Por exemplo, quando eu precisava de um artigo científico para ler e eu precisava ir à biblioteca, procurar esse trabalho em revistas físicas, né, identificar esse trabalho, xerocá-lo para aí eu ter leitura, né. Em situações em que esse trabalho, por exemplo, não tinha na biblioteca da minha instituição, né, não tinha na biblioteca da faculdade. Então existiam sistemas de comutes em que era solicitado esse artigo por uma biblioteca de outra cidade. Por exemplo, eu estudei em Jabuticabal, então em São Paulo, no estado de São Paulo, às vezes a bibliotecária fazia solicitação para Ribeirão Preto, para a USP de Ribeirão Preto, às vezes para a USP de São Paulo, e o processo fazia com que quem recebesse essa solicitação xerocava o trabalho, colocava num malote, e esse malote chegava até a biblioteca. Eu recebia um recado de que o trabalho tinha chegado e tinha isso em mãos finalmente. Para vocês terem uma ideia, às vezes esse timeline era de 15 dias, 20 dias. E olha que fantástico as mudanças que as diversas, né, situações da vida acontecem. Hoje, por exemplo, 2026, eu tenho uma situação em que se um trabalho que me interessa foi publicado, não interessa em qual local do mundo, eu recebo um aviso no meu celular imediatamente e posso ter esse trabalho em mãos em menos de um minuto, a partir do momento que ele foi disponibilizado na rede. Fantástico, não é? Então, eu creio que, sem dúvida nenhuma, mudanças ao longo da vida, elas acontecem e, como eu disse, ter flexibilidade para que você consiga se adaptar da melhor forma a essas mudanças, sem dúvida nenhuma, vai ajudar bastante você.